Como serão os acontecimentos do fim? Como Jesus prefigurou, como o apóstolo João recebeu também na carta de Apocalipse, prefigurando como seria o fim, como aconteceria. E Jesus, em Mateus 24, um dos textos mais comentados sobre esse sermão profético, o sermão profético do que viria acontecer no fim. Jesus, ele sempre, se você procurar estudar um pouquinho, você vai ver que Jesus sempre dava ênfase que o inferno é um lugar a se evitar, o céu é um lugar a conquistar. Você vai ver também Jesus sempre falando que o reino dos céus é chegado a vós. O reino dos céus é chegado pela palavra, pelo amor, pela cura, pela libertação, pelo direito de você escolher servir a Deus. O reino do céu é chegado a todos. Só que o fim, não sei se você já teve essa percepção, que as pessoas sempre querem saber o que vai acontecer por fim. E verdade é que saber o fim te faz você, então, repensar como viver o meio do caminho até o fim chegar. Jesus ensinando aqui em Mateus 24, está quase já chegando o momento pesado, o momento das dores. Jesus traz ali aos seus discípulos algo que me chama a atenção. E eu quero chamar a sua atenção também. Dê total atenção a este recado. Hoje, pela manhã, eu acordei e essa palavra veio ao meu coração. Mas veio de uma maneira muito forte. Fiz uma oração e fiz a leitura destes textos, que já é um texto muito conhecido nosso, mas isso acendeu no meu coração o desejo de trazer para você essa mensagem. Por quê? Porque nós vivemos, muitas vezes, estamos vivendo uma vida tão corrida, com tantas atividades, são tantas as coisas que nós temos, que estão patentes debaixo das nossas mãos, que nós temos que executar, temos que fazer, e acabamos muitas vezes esquecendo que um momento tudo isso vai acabar. Essa correria, essa loucura das pessoas de ganhar, de alcançar, isso uma hora vai acabar. E Jesus, ele fala aqui no capítulo 24, vou começar no versículo 1, dizendo assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, eles estão saindo do templo e os discípulos querem falar: Ó Jesus, olha que bonito esse templo. Olha que lindo, Senhor Jesus. Olha que estrutura bonita. Olha como foi bem feito isso aqui. E Jesus para e fala assim: gente, vocês estão prestando atenção em coisas que vocês não deviam. Veja que Jesus, ele não está desprezando, os discípulos, mas ele fala: puxa, mas nós estamos num tempo de tantas coisas acontecendo, tantas coisas estão já quase para acontecer agora, pouco momento depois, Jesus vai ser entregue aos soldados romanos. Você vai ver que Jesus fala: puxa gente, isso aqui vai cair, isso aqui vai acabar. Em algum momento isso aqui vai ser destruído. Só que vocês têm que aprender, olha, isso aqui tudo vai ruir. Às vezes, talvez o foco de algumas pessoas estejam totalmente contrário ao que Jesus tem nos ensinado. Não é errado você trabalhar, você prosperar. Não é errado você construir. Não há pecados nisso. O próprio Jesus ensinou: quando você quer construir, faça cálculos, veja se você tem condições para começar e terminar. Jesus ensinou que nós temos que construir a nossa vida. Mas a nossa vida espiritual, nós temos que ter um entendimento dela. Em que momento você está da sua vida espiritual? Você está crescendo? Você já passou daquela fase de criança espiritual? Porque o apóstolo Paulo fala lá em, se não me engano, é a carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, ele diz: olha, vocês são como crianças, que vocês recebem a palavra, vocês têm palavra, já tem muito já que vocês conheceram a Deus,
mas vocês ainda estão divididos. Um diz que ama o Paulo, outro diz que ama o Apolo, outros dizem que ama Jesus, e estão divididos, estão ainda apegados à doutrina, à religião, apegados a coisas que o Senhor Jesus nos ensinou a fazer. Por isso tem muitas pessoas que você vê brigando, discutindo, você vê apegado a coisas, apegado a bens materiais. É bom a gente alcançar, prosperar, ter o melhor. Viver do melhor é uma promessa de Deus. Isaías 1, capítulo 19 fala, capítulo 1, versículo 19, a Bíblia fala que se você quiser e der ouvidos a Deus, você vai viver o melhor da terra. Aprender a ouvir a Deus, o Davi disse a Salomão, seu filho, ele disse para Salomão, filho, sê homem e guarde os mandamentos, está em 1 Reis, capítulo de número 2, versículo de número 3, 1 Reis, capítulo de número 2, versículo 3. Obedeça os mandamentos, guarde a observância do Senhor teu Deus, está ali, ó, do teu Deus para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, seus mandamentos, seus juízos. Continua. E os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Davi diz, filho, se você ficar na palavra, se você ficar no mandamento, se você ficar naquilo que diz respeito às coisas de Deus, você vai ter êxito, você vai prosperar. Então é natural que nós prosperemos à medida que nós confiamos em Deus, à medida que nós fazemos o nosso melhor. E não ser apegado a essas coisas. O próprio Salomão, que recebe essa palavra do seu pai Davi, chega um momento da vida dele que ele fala, tudo nesse mundo é vaidade. E agora Jesus pega os discípulos, num momento que esse não era o momento de querer olhar para o templo. Não era o momento de olhar para o templo com a beleza do templo, porque esse momento era um momento que era um momento difícil. Jesus estava em agonia. E os discípulos olhando para coisas fúteis. Será que não é teu caso? Que você deveria estar se preocupando com a salvação dos teus filhos? Se preocupar com a sua salvação, principalmente? Só que você está preocupado com tantas outras coisas que a salvação está ficando em segundo plano. Se é que está no seu plano salvação. Aí continue comigo, versículo 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo, dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e o fim do mundo. E Jesus respondendo disse, acautelai-vos que ninguém vos engane. Veja que a pergunta dos discípulos já é uma pergunta já que eles querem saber. Então fala assim, ô Jesus, me diz então como é que vai ser o fim, que dia que vai cair esse templo? Avisa nós que nós não vai vir aqui, tá Jesus? É só avisar porque daí a gente fica longe do templo, porque eu não quero que caia em cima de mim. Eles entendem dessa maneira, só que Jesus está falando de uma coisa muito mais profunda. Aí Jesus ouve essas palavras e responde até diferente da pergunta que eles fizeram. Ele fala, olha, acautelai-vos que ninguém vos engane. Aqui vamos passar para uma outra parte da mensagem. O que Jesus quis dizer para a gente ter cuidado? Acautelai-vos para que ninguém vos engane. A cautela é você ter cuidado, você pensar, perceber, notar. Porque, por exemplo, há algumas pessoas que vão vir, né, como diz o próprio Senhor no versículo 5, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitos vão ser enganados por pessoas que se dizem ser de Jesus. Eu vou ser bem sincero com você, eu acompanho muito as pregações, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de estar atento à palavra, eu escuto as mensagens do missionário, pastor Jaime, pastor Fernando, e dias atrás eu escutava uma mensagem sobre esse assunto, que já pensou você passar a tua vida inteira tendo a certeza que a pessoa que está pregando, está te ensinando o evangelho, né, entre aspas, porque o evangelho ele é autoexplicativo. Você lê e Deus fala com você. Que você passar a vida toda aprendendo algo, que você chegar no fim e tudo que você aprendeu não era Jesus falando com você. Era tudo o ego do homem,
Era tudo o querer do homem, tudo a vontade do homem, e não Deus falando. Então, pense, será que eu não preciso ter um cuidado para eu não estar dando muito mais atenção ao homem, muito mais atenção às coisas naturais do que a Deus? Uma vez eu atendi uma pessoa que me falou assim: olha, pastor, eu sou uma pessoa que já tenho mais de 20 anos que eu já me batizei, que eu sou cristão evangélico, e vou dizer para o senhor que nos últimos tempos, depois de muito ler a Bíblia, depois de muito conhecer a leitura bíblica, eu vou falar para o senhor que Deus se contradiz demais, e aquilo me deixou espantado. Sou sincero para você, que eu não esperava que essa fosse as palavras desse atendimento que fiz. Pensei que seria qualquer outra coisa. Quando eu ouvi essa pessoa dizendo, olha, Deus se contradiz demais. Aí eu falei, mas em que ponto Deus se contradiz? Onde o senhor encontra contradição em Deus? Você pode achar contradição nos homens. Você nunca vai ver Deus se contradizendo no que Ele faz. Tudo que Deus faz é perfeito. Quem faz os tempos ficarem difíceis é o próprio homem. O homem muda o curso de sua vida, não no plano de Deus, e depois quer culpar a Deus. E essa pessoa me diz, pastor, eu não sei não, mas eu acho que tem muita coisa que o Senhor promete prosperidade, o Senhor promete uma vida de paz, mas eu fiz tudo isso e não consegui isso. Aí você vai entender por que a pessoa está dizendo isso, por causa que ela não conseguiu o êxito que ela queria para a vida pessoal. Então, Jesus ele disse, olha, acautelai-vos para que ninguém venha dizendo que é Cristo ou de Cristo, enganando vocês sobre a verdade. O reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus não é o templo mais bonito, não é o templo de Salomão, não é o templo de Davi, não é os tabernáculos, não é o templo. Não é a cidade de Jerusalém, não. A obra de Deus está muito acima do que os olhos do homem podem ver, do que aquilo que pode se contemplar. Ah, pastor, eu pensei que se eu andasse com Deus, eu seria a pessoa mais rica do Brasil. Minha família, entenda, tem muitas pessoas que elas nunca planejaram enriquecer, que só trabalhavam, que só se dedicavam a Deus. E Deus fez essas pessoas crescerem de maneira exponencial, crescer, prosperar e ser uma bênção. Mas o grande problema é que muitas pessoas estão procurando só aquilo. Elas vêm a Deus esperando encontrar uma riqueza. Deus não é Deus da riqueza, Deus é o Deus de todas as coisas. E a premissa do coração é enxergada por Deus. A Bíblia fala em Jeremias que Deus sonda o nosso coração, Jeremias 10. Nós temos do Senhor, o Senhor enxerga o nosso coração para nos entregar tudo segundo o desejo do nosso coração. Tem coisas que você não alcançou e nem vai alcançar, tá? Não me tenha por mal, mas nem vai alcançar. Se alcançar, vai alcançar com a força do teu braço, não com a bênção de Deus. Porque o que vem de Deus, diz a palavra, o que vem de Deus vem com abundância. E o que vem com abundância sem ainda te trazer dores. Que é do Senhor, é uma bênção abundante e não traz dores para você. Você não vive infeliz por isso. O que é de Deus te traz paz. O que é de Deus te traz motivação. O que é de Deus te traz alegria. Por que muitas coisas começam bem e não terminam bem? Porque muitas coisas você percebe no decorrer da vida que as pessoas vão se perdendo. Porque muitos vão dando ouvidos a todo tipo de doutrina. Aí eu perguntei para essa pessoa, falei, olha, mas essa ideia que o senhor está tendo agora, o senhor teve a partir de onde? O senhor tirou isso sozinho? Por que o senhor está concluindo isso? Está acontecendo alguma coisa com o senhor que te levou a ter esse pensamento? Olha, eu estava assistindo um pastor, entendi. Quando você começa a dar ouvidos a pessoas que se dizem de Deus, usando o nome de Jesus para fazer uma coisa que não é do Evangelho, você não pode dar ouvidos. Por isso ele fala, tenha cautela. O que é ter cautela? Tenha cuidado a quem você tem emprestado o seu coração, a quem você tem emprestado os seus ouvidos.
Porque você pode ter uma noção de grandeza pelo que o dinheiro compra. Mas Jesus ensina que a grandeza é ser servo, é ser humilde. Você pode prosperar, você pode crescer, você pode ter abundância, mas a maior abundância que tem é você conhecer a Deus e não deixar que ninguém tente colocar dentro de você uma coisa contrária. Por isso Jesus começa a falar do fim para os seus discípulos, dizendo: não deem ouvidos a outras pessoas, porque o fim é verdadeiro, ele vai acontecer. E ele começa agora a prefigurar o que vai acontecer. Versículo de número 6. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são só o princípio das dores, é só o começo. Mas todas essas coisas são princípio. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então, a partir do momento que esse fim, literalmente falando, de todas as coisas estiver já a iminência de acontecer, os que andam com Deus de verdade, os que são de Jesus de verdade, vão aparecer. Essa é a realidade. Porque você quer conhecer o que é justo e o que é injusto, você vai conhecer por aquele que pratica justiça. Você vai, notoriamente, você vai conseguir enxergar, vai ser visível para você, para todo mundo. Por isso a Bíblia fala, olha, vão atormentar. Pense na palavra atormentar. Atormentar alguém, imagine o peso que tem essa palavra. O dia que esse fim estiver chegando, literalmente, os cristãos vão se sentir atormentados pelas pessoas que têm contrariedade a Cristo. Não é a você, não é a igreja evangélica, não é a igreja que prega a palavra de Deus, eles têm contra o próprio Cristo. Por isso ele fala, ó, por causa do meu nome, vocês vão ouvir de guerras. E olha, você já está vendo aí, isso não é uma coisa nova, tá? Não é uma coisa nova. Você já ouve de guerra faz tempo, você já ouve de terremotos faz um tempo, você já ouve de brigas de nações contra nações já faz um tempo. Mas então, pastor, por que não chegou o fim ainda? Porque não se cumpriu todas as coisas. Por quê? Aí Jesus fala, versículo de número 10. Nesse tempo, muitos falsos profetas enganarão a muitos. Jesus, em duas oportunidades, no mesmo sermão, ele volta a falar dos falsos profetas. Ele fala primeiramente, não deixe que ninguém vos engane, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Os enganadores são aqueles que querem transformar a mentira em verdade, o engano em acerto. Aí Jesus volta a falar, gente, cuidado, porque eles vão tentar enganar vocês. Vão tentar lhes passar a perna. Aí diz o versículo de número 10, novamente eu vou ler, neste tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e aborrecerão, uns e os outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aí você vai perceber que, notoriamente, porque muitos estão se deixando levar, porque está acontecendo isso aqui. E isso hoje está acontecendo, gente. Estão surgindo tantas situações que as pessoas já não se amam. Irmão, dentro da igreja de Cristo, para a pessoa ter um cumprimento. Irmão, eu ouço falar de um pastor que não quer falar com a sua ovelhinha. A ovelhinha de Cristo, porque a ovelha não é nossa. A ovelha é de Jesus. Que o pastor ele faz uma seleção. Se essa pessoa tiver bastante condição, eu atendo. Se ela não tiver condição, eu não atendo. Que ela não vai aos humildes, que essa pessoa não dá atenção às pessoas que estão em necessidade. Penso que pastor, esse nome pastor me faz entender que o pastor tem que sentir cheiro de ovelha. Pastor tem que ter cheiro de ovelha.
Pastor não pode ser só o pastor do púlpito, não pode ser só o pastor aqui da TV. O pastor tem que ir na casa da pessoa, o pastor tem que ir atrás. E isso é o verdadeiro pastor que anda com Jesus. Agora, o que parece isso são falsos profetas que estão enganando as pessoas. Por isso eu digo para você que Jesus está dizendo que, olha o versículo seguinte, versículo de número 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor das pessoas está se esfriando cada vez mais, porque o prazer de pecar está cada vez mais aguçado nas pessoas. Cada vez mais aguçado, cada vez a pessoa está mais cedendo ao pecado. Quanto mais o tempo passa, ao invés de a pessoa melhorar, ela vai piorando. Ao invés de crescer, ela vai diminuindo. E por que isso? Porque ela está cada vez multiplicando seus pecados. O que falava uma mentirinha, agora já faz uma mentira. Que a pessoa está tão levada à mentira que ela mesma já começa a acreditar na mentira dela. E ele fala, ó, esse amor vai se esfriar. E quando o amor esfria, aí é a hora que tudo que colocarem dentro de você, você vai acreditar. Como essa pessoa que eu atendi há muitos anos. Olha, pastor, eu não sei não, mas Deus é muito contraditório na palavra dele, porque eu faço igual a palavra, mas nada acontece. Não está acontecendo não, pastor, porque eu estou fazendo isso aqui. Há um resquício de um sentimento no coração, porque ele está bebendo de uma água suja. Uma pessoa que passa bebendo água suja, comendo comida estragada, vai ter a hora que ela vai passar mal. E ela vai começar a regurgitar, ela vai começar a jogar para fora tudo. E até o que é bom. Porque se você come uma coisa estragada, você pode ter comido uma coisa muito boa. Mas se você comer uma coisa estragada, até o que é bom você joga para fora. Então, imagine, por exemplo, tem pessoas que estão pegando alimentos ruins, se alimentando, e até o que é bom que tinha na pessoa se perde, estraga também. Por isso nós temos que aprender, nós temos que se acautelar. Cuidado para você não ficar, ai pastor, mas tem uma aparência de piedade. Deixa eu achar aqui, ó, lá em Judas, o irmão de Jesus, ele falou isso. É o livro anterior ao livro de Apocalipse. Ele fala aqui, ó, deixa eu achar o versículo, qual é? Capítulo de Judas só tem um capítulo. Deixa eu achar aqui o versículo. O versículo é Jesus amado. É o versículo de número 10. Judas, versículo 10. Diz assim: estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Estas pessoas, estas que têm essas práticas, estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmos, sem temor, são nuvens sem água, levados pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas e desarraigadas. Essas são as pessoas que muitas vezes estão introduzidas em nosso meio, que, como diz a palavra aqui, que só estão procurando o prêmio do Balaão, só querem recurso, só querem like, só querem aparecer. Aí você vê Jesus terminando. Por que o fim está chegando? Ele fala, o amor de muitos vai se esfriar, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então veja que a Bíblia fala aquele, ele já não coloca no plural, ele não fala da nação, ele fala aquele. Quer dizer então que no meio de muitos que vão se acabar se perdendo, aquele indivíduo que permanecer vai ser salvo. Então, creio eu que não serão muitos os salvos. Deus quer salvar a todos.
mas muitos vão se desviar quando perderem o amor, por causa da multiplicação de seus pecados e seus erros. E por fim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Segundo as palavras de Cristo, ele disse, o fim vai chegar quando todas as pessoas tiverem ouvido o evangelho do reino. Todas as pessoas vão ter que ter ouvido. Então veja que há guerras, há rumores de guerras, há todas as coisas que você leu, fala, pastor, olha, o fim está bem próximo, porque tudo isso já aconteceu, está acontecendo. Mas ainda muitas pessoas não tiveram a graça de contemplarem o evangelho em sua totalidade, em conhecerem Jesus. Há quem não queira, e isso será também contabilizado na conta dela. Quem que é as pessoas que não querem? É as pessoas que elas colocam, elas dizem querer Deus, elas até buscam, mas elas não praticam a palavra. E aí vai chegar um dia, como essa pessoa que eu disse a você, que há muito tempo eu atendi. Não sei como essa pessoa está hoje, mas o sentimento dela é, Deus não é esse Deus que a Bíblia diz, não. Esse Deus da Bíblia, ele se contradiz demais. Eu vou ser sincero, tem pessoas que, por mais que você ensine, por mais que você demonstre, por mais que você mostre, coloque ponto a ponto, ela sempre vai estar em contradição, porque ela prefere continuar multiplicando os seus pecados, porque o evangelho ainda não entrou no coração dessa pessoa. O dia que o evangelho entrelaçar, que o teu coração tiver um só com a palavra, meu irmão, ninguém coloca qualquer outra coisa sobre você. Ninguém vai inventar nada para você. Você não vai precisar de ficar pulando de igreja em igreja para você, agora aqui eu estou bem. Não, você está bem quando você conhece Jesus. Sirva a Deus, tenha um ministério para você estar congregando, aprendendo da palavra. E se o pastor que prega para você não fala nada com nada, se a liturgia da igreja que você vai é sempre a mesma coisa, não tem a manifestação de Deus pelo Espírito Santo, a pregação, se você escuta a palavra e não queima o teu coração de você entender que você precisa melhorar, pula fora, porque isso aí Jesus está dizendo, olha, cuidado, acautelai-vos com os falsos profetas, cuidado para ninguém enganar você. Se a pregação é uma pregação muito bonita, que faz você até chorar, mas alimenta só o teu ego, não faz você se quebrantar e pedir, Senhor, eu preciso de redenção. Cuidado, porque o evangelho verdadeiro, o evangelho do reino, te faz olhar para o céu e não para o templo. O evangelho verdadeiro te faz olhar para o reino de Deus e não para as paredes do templo, ou para o carro, ou para a casa. Tudo isso é mistério, é natural a gente alcançá-los. Mas o principal é estar ligado no céu. Aí sim, aí o fim virá e você vai ver o fim com alegria. Não, o fim parece tristeza, o fim é alegria para quem é salvo. Amém? Vamos orar. Pai, apresento a Ti, meu Deus, estes copos com água, apresento a Ti todas as pessoas que oram comigo. Vi também, meu Deus, pessoas que enviaram pedido de oração pela família, que todos os nomes que foram colocados aqui, meu Pai, no chat da oração, aqui no YouTube, no Facebook, que sejam, meu Deus, alcançadas, nome por nome, pessoa por pessoa, família por família seja alcançada. Jesus, nós temos visto, ó Deus, a Tua palavra cada dia, meu Deus, acrescentando a nós a fé, ao entendimento de que nós precisamos Te conhecer. Precisamos aprender do Senhor. Peço que, segundo Sua palavra, Tu derrame, ó Deus, sobre essas águas a unção do Senhor. A unção para curar, para libertar, para operar as Tuas maravilhas. O Senhor disse, ó Deus, que em meu nome expulsarão demônios. Então, em nome de Jesus, eu mando que todos os demônios que colocam brigas, contendas, iras, porfias, que fazem essas pessoas estarem doentes, acamadas, em nome de Jesus, eu digo, Satanás, sai destas vidas e não volte mais. Assim, meu Deus, a Ti eu apresento essas águas e que nelas hajam a unção do Senhor. Como disse Jesus, vai e lave os seus olhos no tanque de Siloé. E quando ele lavou os olhos no tanque de Siloé, ele voltou a enxergar. Que assim aconteça com essa pessoa, que bebendo desta água, ela seja curada em nome de Jesus. E nós que cremos dizemos, amém. Beba desta água.